quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Jesus? Diga amém. Amém. Continue em nome do Senhor Jesus Cristo, porque estamos vivendo tempos difíceis e somente ouvindo a palavra, meditando e praticando, é que nós vamos continuar tendo vitória para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, o versículo 13 em diante, diz da seguinte forma: as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando as coisas espirituais com espirituais. Versículo 14 diz assim: ora, o homem natural não compreende, em outras versões diz, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Pois quem jamais conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, eu gostaria muito que você prestasse toda a atenção possível, até se você puder, e até mesmo os nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, pegue um pedacinho de papel, abra sua Bíblia, anote, faça as anotações, porque o assunto é meio complicado, requer bastante atenção, mas é de suma importância. Amém? Glórias a Deus. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias, lendo, não é? E observando alguns pontos necessários nessa passagem e na passagem seguinte, onde você vê na passagem seguinte, ele também falando sobre o crente carnal. Aqui ele fala do crente natural, do homem natural e do homem espiritual. E eu estava fazendo essa leitura, irmãos, no grego, primeiro para praticar um pouquinho, né, senão a gente termina esquecendo, e para entender um pouco mais o que Paulo estava querendo dizer. E aqui eu estava lendo e observando que, quando aqui a tradução fala homem natural, quando a gente lê no português, a gente entende o que é um homem natural. Quando a gente lê assim a palavra natural, a gente fica sem poder entender muito bem do que ele estava falando. Não é? Talvez a gente possa traduzir como uma pessoa comum, não é? Talvez a gente um homem natural. O que é um homem natural? Não é? E aqui, quando eu fui ler no grego, a palavra é psíquicos. E ele diz psíquicos de antropos, ou seja, o homem psíquicos. Quando você ler a palavra psíquicos e você vai observar, de um modo geral, você vai entender que a palavra psíquicos, ele está ligado à psique, não é? À mente, às coisas mentais. E aqui ele faz uma grande observação, porque lá na frente ele diz antropos udetechai tatau pneumatos tuteu, ou seja, ele não pode entender as coisas de Deus, do Espírito de Deus, né? Pneumatos tuteu. E aqui com o versículo 15, quando ele diz assim, mas o homem espiritual, ele não usa psíquicos, ele usa pneumáticos, não é? Então, quando ele quer se referir a uma pessoa normal, uma pessoa natural, uma pessoa que usa somente a mente, não é? Ele usa a palavra psíquicos, não é? Do psique. E quando ele quer se referir a uma pessoa espiritual, ele usa a palavra pneuma, que vem também do estudo, né? O estudo da pneumatologia, que é o estudo do espírito. Então a gente começa a identificar aqui duas pessoas. Na verdade,
quando nós entramos no próximo capítulo, ele fala também de uma terceira pessoa, que eu não vou falar muito sobre hoje, que é o Sárquicos, que é o de Sarque, que é exatamente o homem carnal. Mas eu gostaria de ficar somente nesses dois: o homem psíquico e o homem pneumático, né? O homem que Deus olha para ele como uma pessoa espiritual. O pneumático é qual, irmãos? Espiritual. O espiritual. Pensei que alguém ia dizer mecânico. E o que é psíquico é o natural. A palavra natural talvez não abranja toda a ideia do que quer dizer o psíquico, né? Porque a palavra, como nós já falamos, vem da psicologia, vem de psique, que é a alma, não é? É o intelecto de modo geral. Então, quando você observa isso, você começa a ler isso aqui e começa a entender o que é que Paulo estava querendo dizer. Ele estava dizendo, versículo 14, ele estava dizendo: olha, o homem psique, o homem que é natural, que só pensa, não é? Ele não entende as coisas espirituais, ele não compreende. Mas esse não compreende aqui é um compreende no sentido de não aceita. Ou seja, ele não somente não compreende porque ele não entende as coisas espirituais, mas ele também não aceita as coisas espirituais. Deu para entender? Não é somente que ele não compreende. Ele está no meio da igreja, ele está no meio do espiritual, ele não compreende o que está acontecendo no mundo espiritual, mas ele também não aceita o que é espiritual. E aí a palavra diz assim: porque ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucuras. E não pode entendê-la, porque ele não consegue, porque o espiritual ele se discerne de maneira espiritual, né? Aí quando chega no versículo 15, ele diz: mas o que é espiritual, ele discerne o quê? Bem. Tudo, e bem, né? Bem tudo, enquanto que ele de ninguém é discernido. E não somente eu queria fazer uma menção a respeito dessa vida. E como nós falamos, irmãos, sempre no culto de doutrina, você não está aqui para identificar os outros, está para se identificar, para você saber quão psíquico você é, ou se você é pneumático. Amém, irmãos? Se você é psíquico ou se você é pneumático. Se você é uma pessoa natural, um crente natural, ou se você é um crente espiritual. Porque hoje está muito latente isso. Hoje isso é muito visível, palpável no mundo espiritual. Nós que já estamos lidando com isso, nós identificamos com muita rapidez uma pessoa que é espiritual e aquela pessoa que não é espiritual, aquela pessoa que ele é crente. Você percebe que ele vem na igreja, mas o objetivo dele não é o mesmo objetivo que é do espiritual, porque o espiritual ele quer conhecer os mistérios de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Amém. Glória a Deus. O natural ele não tem interesse de saber, ele quer ganhar as coisas. Ele quer viver uma coisa sobrenatural, mas ele quer ganhar, ele não quer lutar, buscar, orar, viver, transformar a sua vida, a sua maneira de ver, ser transformado pelo Senhor. Não, ele quer continuar da maneira que ele é e viver as coisas espirituais. Ou seja, ele não quer transformação, não quer buscar uma vida diferenciada, mas ele quer viver as coisas espirituais. É por isso que Deus diz assim, ele não consegue entender. Aleluia, porque para ele é loucura. Para ele é loucura a pessoa estar na casa do Senhor. Aleluia, 2, 3, 4 dias na semana. Para ele é loucura dobrar os joelhos e só se levantar quando os olhos começam a ficar molhados para a glória do nome do Senhor Jesus. Para ele é loucura entregar o dízimo e ser abençoado. Aleluia, colocar na mão do Senhor e ver a bênção dentro da sua casa. Para ele é loucura. Por quê? Porque ele é psique. Porque ele só pensa, ele é natural.
Eu tratei de fazer algumas definições. A palavra de Deus diz, o homem natural, ou seja, eu fiz algumas definições que o homem natural, ele vive pela lógica humana. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando que nós não sejamos lógicos, porque lá na palavra de Deus, no livro de Romanos, se eu não me engano, capítulo 12, a palavra de Deus diz que nós devemos entregar ao Senhor um culto racional. Nós não estamos falando da racionalidade. Nós somos racionais. Nós não saímos aqui pulando, gritando, virando ponta canasca, né? Virando de cabeça para baixo. Não. Estamos apresentando um culto real ao Senhor. Ok? Mas nós não vivemos pelo que é normal. Nós vivemos pela fé. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? O homem natural, ele não exercita-se no espiritual. Ou seja, ele vem, ele ouve, ele escuta, ele está o tempo todo ouvindo as mesmas coisas, mas ele não pratica. Nós já falamos algumas vezes aqui, é aquela pessoa que ouve a palavra às vezes até lhe toca o coração, às vezes até causa um pouquinho de remorso, mas não há um arrependimento verdadeiro, e quando ele sai daqui, é como se ele tivesse olhado a sua vida no espelho, e daqui a pouco, quando ele sai, ele logo esquece, ele vai e já não sabe mais, ele já não pratica, ele já não busca, ele já não tem nada no seu coração. Esse é o homem natural. O homem natural, ele se conforma com as coisas naturais. Amém, irmãos? Amém. Ele sai e ele volta e ele se conforma com as coisas naturais. Mas o homem espiritual não. O homem espiritual, primeiro, ele vive pela fé. Ele não vive da fé, como muitos têm usado esse termo, que Paulo nos ensina que nós devemos viver pela fé. Não é? Nós não devemos viver da fé. Eu vivo da fé. E aí para de trabalhar, para de tudo e fica. Não é isso não. Deus chamou algumas pessoas específicas, e a essas pessoas que Ele chamou, Ele cuida, Ele guarda e Ele sustenta para a glória do nome do Senhor. Mas o que Ele está falando é do homem que vive pela fé. Ou seja, tudo que ele olha, ele sabe que existe algo espiritual por trás. Às vezes até a palavra que vem de lá da pessoa parece comum, mas ele sabe que existe um espírito por trás daquelas palavras. Então ele não se irrita com aquilo que foi dito, mas com o que está por trás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, você pode dizer amém? Amém. A visão do homem espiritual é mais abrangente. Ela não é somente profunda, mas ela também é larga. Ela é uma visão vertical, mas também é horizontal. Ela vê as coisas de Deus e como as coisas se aplicam no mundo espiritual. O homem espiritual, ele está buscando sempre, aleluia, melhorar as coisas que estão acontecendo. As coisas do mundo estão acontecendo, as lutas, as guerras, os problemas. E ele está dizendo, mas isso aí é o trabalhar de Deus. Aleluia, esses são anúncios da volta do Senhor Jesus. Aleluia, isso aí já está na palavra. Ele confere, ele está buscando para a glória do nome do Senhor, porque aquilo para ele é um alerta que Jesus está voltando. Aleluia, quantos estão esperando a volta do noite? Aleluia, porque o espiritual está esperando para hoje. Ele não está pensando em se preparar. Ele já está esperando agora a volta do Senhor Jesus. Ele está dizendo, Senhor, eu não quero ir assim somente porque, não, eu quero estar preparado para aquele dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Ele não se conforma em vir à igreja e voltar para casa. Ele quer uma experiência com Deus. Ele quer viver uma experiência. Experiências, irmãos, escute. Não é? Cuidado, não sejamos meninos na fé. Experiência, geralmente, ela traz alguma dor. Não é? Eu sempre falo e oro ao Senhor, Senhor, dá uma experiência para esses jovens. Senhor, dá uma experiência para os meus filhos. Mas, geralmente, a experiência, ela vem envolta em alguma coisa de dor, de angústia, de luta.
Então a gente pede, para os jovens, a gente pede uma experiência mais leve, né? Que Deus possa se apresentar para os nossos jovens. Amém. Para que os nossos jovens possam ter uma experiência com o verdadeiro Deus, com o Senhor, algo que não ouviu somente do pastor, ou ouviu do pai, da mãe, do avô, ou do irmão. Não, ele agora tem a sua própria experiência. E com essa experiência é um dígnado para que ele continue vivendo para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos dizer amém? Ter uma experiência com Deus. Ele disse: Senhor, eu não me conformo não ser batizado. Eu quero ser batizado no Espírito Santo. Eu não quero ser simplesmente imerso no corpo espiritual, mas eu quero também o dom de falar em línguas. Eu quero o dom de profetizar, eu quero um dom, eu quero viver. O homem espiritual, ele quer viver uma experiência maior. Ele não está conformado simplesmente em vir à igreja, voltar para casa, vir à igreja, voltar para casa. Ele quer uma experiência maior. Ele entende o trabalhar de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós vemos dentro da Bíblia, irmão, de um lado a outro, nós vemos sempre esse oposto, de um que é mais pneumático e o outro que é mais psiqueiro, é mais psíquico. A gente vê isso. A gente vê na palavra de Deus, quase um todo, você vê isso. E eu fiz menção de algumas pessoas aqui. Por exemplo, nós encontramos com Jesus alguns discípulos que eram mais espirituais e outros que eram mais psique, não é? Eram mais naturais. Nós encontramos discípulos que andaram com o próprio Jesus, irmãos. E observe que quem andava com Jesus via milagre de manhã, de tarde e de noite. Quantos podem dizer amém? Aleluia. Onde Jesus passava, os milagres aconteciam, as multidões chegavam, as coisas eram grandiosas. A palavra de Deus diz que muitos milagres do Senhor não foram escritos, porque se fosse escrito todo, muitos livros não conseguiriam conter os milagres que foram falados, que foram feitos, que eles presenciaram, que eles viveram. Mas mesmo assim você encontra durante a jornada, você encontra crentes que estavam com o Senhor, aleluia, que adoravam o Senhor, aleluia, que saíam para expulsar os demônios, voltavam felizes porque eles tinham vivido, aleluia, uma experiência com o mundo espiritual. Mas por outro lado nós encontramos pessoas que eram psiqueiros, que olhavam tudo pelos olhos racionais. Os irmãos se lembram, por exemplo, de algum? Judas, que apesar de andar com o Senhor dos Senhores, o nosso Deus, que há 2000 anos nós continuamos vivenciando e experimentando as coisas, ele viveu junto, aleluia, mas não conseguiu ver a grandeza, não conseguiu observar a grandeza do mundo espiritual. Então ele viveu sem uma experiência que viesse realmente, porque uma coisa é você ver, outra coisa é vivenciar. Você ver as coisas é uma grande experiência, uma grande coisa muito boa, mas quando você vivencia, ninguém tira de você. Aleluia. Quem é que poderia dizer para Bartimeu, te cala, porque esse aí não é Jesus? Ele disse: não, para você não é, mas para mim, aleluia, que estava cego e agora eu posso ver, ele é o Senhor. Aleluia. E eu acredito que ele gritou mais depois de curado do que antes de ser curado. Aleluia. Quando ele saía pelas ruas, dizia: ele, Jesus, ele é o Senhor. Amém? Aleluia. Por quê? Porque a vida muda. Amém, irmãos? Mas pessoas que viveram ali e não tiveram. Isso acontece nas igrejas? Sim. Pessoas que não estão buscando o espiritual, eles estão ali. Eles não querem buscar. São crentes psíquicos, naturais. Eles até reclamam quando a gente fala um pouquinho mais alto. Eles não estão gritando muito, né? Eles reclamam porque tem 2 cultos na semana, vem somente um. Ele reclama muitas vezes porque o culto demorou um pouquinho mais, passou 10, 15 minutos, a pessoa já acha ruim. Porque o crente natural, ele não vê as coisas espirituais, e também não pode, porque as coisas espirituais só se veem de maneira espiritual. Amém.
Nós encontramos, irmãos, não somente com Jesus, mas com Paulo. Paulo, que foi o maior pregador de todos os tempos, o maior ensinador, só ele tem 13 cartas, eu poderia até completar para 14 cartas na Bíblia, porque eu acredito que Hebreus também é dele, né? Foi um grande escritor, mas a palavra de Deus diz que ele, andando no seu final de carreira, na sua carta, se eu não me engano, a Timóteo, ele escreve dizendo que muitos haviam abandonado a ele, inclusive Demas. E ele disse: porque Demas me abandonou, amando o presente século. E essa é uma das características, irmãos, do crente natural, do crente psíquico. Sabe por quê? Porque ele ama este mundo. Tudo neste mundo atrai a ele. Ele gosta do mundo, ele gosta da moda do mundo, das músicas do mundo, das coisas que o mundo oferece. É isso que atrai a ele. Aleluia, mas ele não é atraído pelo mundo espiritual para viver uma experiência, para viver um batismo, para viver uma vida na presença do Senhor. Aleluia, que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Nós encontramos, irmãos, pessoas que conseguiram ver o mundo espiritual, mas mesmo assim, as atrações dele eram o mundo. Nós encontramos, irmãos, uma pessoa que me chamou a atenção, se chama Geazi. Quantos se lembram de Geazi? Diga amém. Amém. Geazi é aquele jovem que andava com Eliseu, e segundo a palavra de Deus, irmãos, Moisés, pela grandeza, pela sua liderança e por tantas outras coisas, mas como profeta, eu considero Eliseu até como Elias, não é? Elias e Eliseu somos dois, mas Eliseu tinha porção dobrada de Elias. Então você imagina este homem de Deus andando, as coisas que Deus fez através da sua vida, desde ressuscitar mortos, que o seu próprio corpo, depois de morto, toca, né, um defunto toca nele e ressuscita. Você imagina que homem cheio do mundo espiritual, que falava e as coisas aconteciam. Aleluia, mas ele tinha um jovem que era psique, que ele não era espiritual, ele era natural, que ele olhava para as coisas, mas não buscava as coisas do céu. Ele olhava, vivia, parecia, irmão, andava o tempo todo, mas não andava. E Geazi era esse jovem que ajudava, que fazia as coisas, que estava ali, mas na sua mente, no seu coração, a atração das coisas dele era do mundo. O que atraía ele era o mundo. Ele olhava as novelas e ele ficava atraído pelas novelas. Deixa eu contemporaneizar aqui para você poder entender. Ele olhava para as pessoas do mundo, ele queria andar com aquele carro. Ele queria se vestir daquela forma. Ele queria andar daquela maneira. Ele era diferente. Apesar de ele estar vivendo junto com o homem de Deus, o pensamento, as coisas dele estavam nas coisas terrenas. Esse é o homem natural. A palavra de Deus diz que em um certo momento Deus usa, aleluia, e Deus cura Naamã, e Naamã havia trazido para o profeta, havia trazido uma grande quantidade de dinheiro para a oferta, para presentear o profeta. O profeta não recebeu. O profeta disse: não leve isso de volta. Ele pega e vai embora com os presentes. Geazi olha que aqueles eram grandes presentes, ouro, muito dinheiro, muita coisa. Ele corre atrás e chega lá e diz para o homem: olha, meu senhor se arrependeu e ele quer os presentes de volta. O homem entrega os presentes para ele. Ele esconde e volta para perto do seu senhor. E quando o seu senhor olha para ele, ele olha para o seu senhor. Aí ele diz assim: onde era que tu estava, Geazi? E Geazi disse assim: eu estava por ali. Ele disse: não é por acaso, o meu espírito não estava contigo. Ou seja, a pessoa não entende que no mundo espiritual, irmãos, aleluia, a pessoa não precisa estar lá, mas às vezes a gente olha e já sabe
sabe que existe alguma coisa errada, a gente só de olhar já sabe. Eliseu olhou e disse que tem alguma coisa errada, e a lepra dele vai pegar em você. Mas eu quero que você entenda, irmãos, que alguns capítulos antes, Geazi, em um momento, olhou e viu aqueles cavaleiros cercando o arraial, e ele disse: Senhor, fomos cercados, estamos cercados. E o profeta olhou e disse assim: mas são mais do que estão conosco do que os que estão com eles. E Geazi disse: como assim? Aí o profeta disse assim, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele possa ver. Aleluia, que além do problema, das coisas, da guerra que estamos vivendo, existe mais um exército que está conosco em nome do Senhor Jesus Cristo. Os olhos dele se abriu e ele conseguiu ver, aleluia, que Deus está ao redor daqueles que o buscam. Aleluia. Ele não ficou leproso inocente. Ele tinha visto algo espiritual, ele viu carros de fogo, ele viu anjos, mas ele preferiu correr atrás desse século, ele preferiu correr atrás das coisas, ao invés de correr atrás do mundo espiritual, ao invés de estar na presença do Senhor. Ele disse: eu vou lá para a Europa, eu vou lá para o Brasil, eu vou fazer isso, eu vou ser chique, eu vou ser rico. Aleluia, Deus dizendo assim: eu estou te falando, olha para o mundo espiritual e vê que eu te trouxe, te guardo, te protejo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não queira acabar com o Geazi, leproso, porque saiu da presença do Senhor e foi atrás das coisas que não era para daí. Porque o crente psiqueiro, irmãos, o psíquico, né? Aquele que anda de maneira natural, ele está atrás da bênção. Ele está correndo atrás das bênçãos. Ele não está esperando do Senhor. Os irmãos lembram de Abraão e de Ló? Lembram? Abraão, um homem espiritual. Aleluia, a palavra de Deus diz que onde ele passava, ele fazia um altar para a glória do nome do Senhor Jesus. Ló, quando olha e vê as cidades de Sodoma e Gomorra, e nós falamos isso alguns dias atrás, era como a cidade de Zoar, era como a entrada do Egito, era a maior cidade linda, muito grande, cheia de coisa. Ele disse: é para lá que eu vou. Porque os olhos do crente psique, do homem natural, ele só olha para a vantagem. Ele não pergunta ao Senhor, ele não espera a resposta do Senhor, ele não está esperando que a resposta do Senhor seja não, ele só quer escutar o sim. Quando o Senhor diz assim não, ele não entende, ele diz: não, sabe uma coisa, eu não estou entendendo, eu vou procurar mais uma outra pessoa que não saiba da minha situação, porque o pastor sabe, então eu vou procurar outro profeta que não saiba, eu vou procurar outra pessoa que não saiba, porque não sabe ouvir o não do Senhor. Mas o homem espiritual, ele diz: Senhor, aleluia, eu confio no Senhor, aleluia, é o Senhor quem guia a minha vida. O homem espiritual, ele quer ser guiado por Deus. Aleluia, eu pensei que ia escutar mais aleluia nessa hora. Glória a Deus. Porque o homem espiritual está querendo ser guiado por Deus. Deus, para que lado? Aleluia. O Senhor diz assim: é para a direita. Ele diz: é para lá que eu vou. Aleluia. Ah, é para a esquerda. É para lá que eu vou. Porque o homem espiritual, ele quer ser direcionado. É diferente do psique. O psique, ele não quer ouvir, não. Ele não quer ouvir o pastor dizendo: isso aí não é bom para você. Porque o pastor é uma bênção, não é, irmão? Diga aí, em nome de Jesus. Diga uma bênção. Até o dia que o pastor diz assim: você está errado. Aí você vê a pessoa fazendo uma cara feia. Né? Aí já fica assim, o pastor. Aí já quer sair da igreja. Né? Mas o espiritual, ele disse: sim, senhor, meu pastor. Eu aprendi a obedecer a Deus, a obedecer às autoridades que o Senhor tem colocado. Porque o crente psique, ele não entende de autoridade espiritual. Ele não entende do que é espiritual. Ele sai de um lugar, do outro. Ele nunca se para em um lugar. Ele nunca se conforma com algo. Aleluia. Por quê? Porque ele é um crente psique.
quer. Ele quer um homem natural. Ele está dentro da igreja, mas ele não entende as coisas espirituais. Mas o espiritual, ele disse: Senhor, eu entendi, aleluia, que o Senhor é quem dirige a minha vida, através do meu pastor, através do meu pai, através da minha mãe, através do meu avô, da minha avó, do líder da igreja. É assim que ele dirige a igreja. Glória a Deus. O crente perseguido não entende isso. Ele olha e já começa a dizer: não, mas quem é você? Eu vou falar com o pastor. Aí o pastor diz: volta lá e vai falar com o seu líder, porque eu coloquei aquela pessoa lá, é a autoridade que eu coloquei em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A pessoa não entende o que é autoridade. Sabe o que a palavra de Deus diz, irmãos? Judas, não precisa dizer que é capítulo 1, versículo 19. Eu quero que você leia ele todo quando você tiver um tempinho. Mas leia pelo menos o versículo 19. O versículo 19 diz assim: estes são os que causam o quê? Divisão. São o quê? Sensuais. Tem alguma versão aqui diferente? Tem alguma versão diferente? Alguém tem uma versão diferente? Lê, por favor. Tem alguém com versão diferente? Todos são sensuais? Desejos pecaminosos. Desejos pecaminosos. Não é? A minha palavra, a minha versão está dizendo espirituais. Sensuais. Né? Eu fui procurar no grego. A palavra é a mesma. Psíquicos. Ele diz assim: ó, estes são homens que causam divisões. São homens psíquicos que não têm o pneuma. Aleluia. São pessoas, o que, irmãos? Sensuais. São pessoas que estão, como foi a sua versão mesmo, meu amigo? Desejos pecaminosos. São crentes que estão dentro da igreja, mas os olhares deles são pecaminosos. Eles olham de maneira pecaminosa. A mente dele é cheia de pecado. Ele não permite que o Espírito Santo de Deus entre na sua mente. Pelo contrário, ele continua pensando em coisas que não deveria pensar. Ele continua mantendo dentro da mente coisas que não deveria. A palavra de Deus diz aqui: são psíquicos. São pessoas naturais. São pessoas sensuais. As fotos dele na internet é assim. Não é para ficar mais magro, não. É para mostrar os seios. É para mostrar, para se exibir. É para ser sensual. Ao invés de ter uma roupa, porque o espiritual, irmão, ele quer estar coberto. Aleluia, o espiritual, ele se cobre mais e mais em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é natural, ele tira. O decote dele é lá embaixo, a saia dele é mais curta, o detalhe é maior e ela é mais apertada. Mas o espiritual, ele diz: não, eu tenho que me cobrir, eu tenho algo a zelar, eu tenho uma vida a zelar. A palavra de Deus diz: eles são sensuais. E não somente sensuais, pois olha o que ele está dizendo atrás. Ele diz assim: esses são os que causam o quê? Divisões. São pessoas desobedientes. São pessoas desequilibradas. Eles querem o benefício, mas não querem a responsabilidade. Eu quero o benefício. Deus diz assim: olha, eu abrirei os céus e derramarei sobre vós bênção tal que dela divina. Uma hora mais você diz amém, amém, amém. Aí Deus diz assim: mas tem que dar ouvido. Não, 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 não. Deus começa a falar: olha, sou eu quem te guardo, sou eu o sol à tua direita, o sol não te levou, é isso que eu quero. Aleluia. E Deus diz assim: mas tem que ouvir a palavra e praticar. Aí ele diz: não, isso aí não. Não é? Ele não quer orar, ele não quer buscar, ele passa 10 minutos, já está doendo o joelho, ele já está pensando em outras coisas. Passa 10 minutos, a gente tem a semana de oração aqui, a gente passa 1 hora orando, o Senhor entrando na batalha de cada pessoa, e a pessoa está lá pensando: eu vou fazer
aquilo, eu vou fazer aquilo outro, aí liga o celular e fica lá e pensando que a gente está achando que a pessoa está orando. Comece a orar, comece a buscar, comece a dizer: Senhor, eu preciso ter contato contigo. Aleluia, porque o crente psique, ele não tem que conversar com Deus. Ele não sabe o que conversar com Deus. Ele passa 5 minutos, já não tem mais nada para conversar com ele. Por quê? Porque ele só sabe dizer: Senhor, me abençoa, me guarda, abençoa minha casa, abençoa meu nome, meu papai e você. Amém. Ele não sabe orar. Ele não tem comunhão, ele não conhece o Senhor, ele não sabe agradar o Senhor. Como nós falamos alguns dias atrás, ele não sabe falar com o Senhor e dizer assim: Senhor, os tesouros, eu quero guardar tesouros no céu, conversar com meu amigo fiel, aquele que eu posso conversar todo dia, não com palavras, Senhor, porque as grandezas, as conturbâncias descem Sebastião, não. Mas como amigo, Senhor, Tu é maravilhoso. Aleluia. Eu te amo, Jesus. Amém. Tu és o meu amigo fiel. Glória a Deus. Eu agora há pouco, o Senhor, olha ali, ó, eu passei ali, né? O parafuso estourou, Senhor. Né? O velho quebrou na hora que eu estava lá. Jesus, olha que coisa séria que eu estava passando. A gente conversa com o nosso Deus. Oh, aleluia! Às vezes a gente está dirigindo, porque aqui não tem monte, né? Não tem monte para subir, e monte, irmão, vou logo lhe dizer, vou quebrar aqui a imagem de muita gente aqui, a fé de alguns, que Deus me guarde em nome do Senhor Jesus Cristo, mas orar no monte e orar na igreja é a mesma coisa. O pessoal fica endeusando os montes por aí, é a mesma coisa. Você orar no monte e orar aqui é a mesma coisa. Agora, a única coisa é que lá no mato você fica mais atento. Sua mente fica mais atento, né? Você fica assim, mas não é tão escuro. Aí a mente começa, aí você fica com medo de pisar numa cobra, né? Fica com medo ali, a sensibilidade de tudo, o ouvido fica mais atento, os olhos assim ficam querendo ver até alguma coisa, porque até mesmo para a pessoa dizer: olha, eu vi alguma coisa lá no monte, né? Fica tudo assim, o cheiro, você sente o cheiro, então tudo isso motiva você, e talvez a sua oração saia um pouquinho diferente. Aleluia, mas quem tem contato com o Senhor, aleluia, é dentro do quarto, é dentro do closet, e ali você diz: Senhor, eu preciso da tua glória. As lágrimas começam a chegar, porque não há quem chegue na presença do Senhor dos exércitos, do Rei dos reis e Senhor do Senhor, que não se emocione. A gente começa a glorificar, a adorar, as coisas começam a ser diferentes em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Porque o crente psique, ele não tem desejos, ele tem um desejo desenfreado pelo pecado. Ele tem que se controlar muito para não pecar. Ele tem que se controlar muito para não buscar as coisas do mundo, enquanto o espiritual está dizendo: eu não quero. Oh, vem lá o prato de lentilha, ele diz: eu gosto de lentilha, mas não quero. Aleluia, não é que ele não gosta, não, ele gosta, mas ele pesa entre Deus e as coisas do mundo. Ele diz: eu quero Deus. Aleluia, o diabo oferece para ele, diz: não, eu não quero isso, eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu prefiro Ele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, deu glória a Deus nessa noite. Glória a Deus. Aleluia, o crente psique, ele pelo pecado, pelas coisas do mundo, ele quer parecer com o mundo, ele quer andar como o mundo, ele vê as coisas do mundo, aquilo lhe atrai, ele vê uma tatuagem, ele quer aquilo, ele quer lá uma roupa sensual, ele quer que aquilo é o que atrai a ele. Mas quando ele é espiritual, ele diz: sabe de uma coisa, eu até que gosto, até que acho bonito, mas eu não quero, porque eu prefiro Deus, eu prefiro a presença de Deus na minha vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Jesus. O crente psique, ele é rebelde, ele tem prazer em responder mal. Ele sabe que aquela outra pessoa que está do outro lado deu a vida por ele, abriu, deixou tudo para trás para cuidar, para dar
comida, para cuidar, para alimentar. Era essa pessoa que estava do lado quando ele estava enfermo, quando estava com febre. Mas ele tem prazer de dizer uma palavra que vai machucar. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja espiritual em nome do Senhor Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Nós precisamos começar a entender, aleluia, que o psique, ele tem o final dele sempre é mal. Ele começa em Sodoma, porque atrás olha, vai terminar lá na caverna, sendo envergonhado e fazendo vergonha. Mas o espiritual, ele começa a andar pelas terras e começa a dizer: Senhor, mas eu não tenho filho. O Senhor diz: eu vou te dar, aleluia, filho, mas eu já estou velho, mas assim mesmo eu vou te dar. Aleluia, a bênção está na tua casa, está na tua mão, está no teu nome. Aleluia, todos serão abençoados através de ti, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deu glória a Deus nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, o crente psique não recebe correção. Ele não recebe correção. A gente fala com ele e ele não faz. O crente psique, ele não faz. O pastor diz assim: faça isso. Ele não faz. O pastor diz assim: olha, você quer melhorar nisso, naquilo, faça assim. Ele não faz. Porque o crente psique é natural, ele não entende, ele não somente não entende, mas ele não quer entender as coisas espirituais. Então, pastor, eu quero ser espiritual, eu tenho sido psique, eu tenho andado na igreja, tenho vivido como psique. Tudo que o Senhor falou aí é o que eu vivo. O que é que eu faço? Queira o mundo espiritual, porque o psique, ele é psique porque não quer o mundo espiritual. Mas quando ele diz: Senhor, eu quero, a alma dele começa a se encher, o Espírito de Deus começa a mover a mente dele, o coração, a vida dele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Deu glória a Deus nessa noite. Aleluia. O crente psique, ele está no Salmo 1, no verso 1, 2 e 3. Mas especificamente o 2 e 3, na sua lei ele medita de dia e de noite. No verso 3 ele diz assim: ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto faz ele prospera. Aleluia. O crente espiritual, ele continua abençoado no meio da seca. Aleluia. E o crente psique, ele não pode passar um problemazinho, que ele já quer desistir da fé, que ele já quer abrir mão da fé, que ele já quer deixar a igreja, que ele já se irrita com o irmão, já não vai mais. Mas o crente espiritual, ele diz assim: eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Aleluia. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Ele diz assim: olha, se tu já ressuscitaste com Cristo, pensa nas coisas que são de cima. Porque o psique só está pensando nas coisas da terra. Ele quer dinheiro, ele quer fama, ele quer posição, ele quer o melhor, ele quer tudo. A igreja que estiver ali do lado, oferecendo a corrente de não sei o quê, a corrente não sei o quê lá para ele ganhar não sei o quê, ele vai para lá. Se ali no outro estado estiverem oferecendo um trabalho para ele, que tiver mais, ele vai para lá. Ele não quer saber do espiritual, ele quer saber do dinheiro. Ele pode até parecer espiritual, mas quando chega a oferta do diabo é para lá que ele quer. Aleluia. Mas o que é espiritual, aleluia, o que é pneumático, ele diz: Senhor, eu prefiro o Senhor. É o Senhor que cuida, é o Senhor que me alimenta, é o Senhor que guarda, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 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 O crente pneumático que está no capítulo 4, no versículo 8 do livro de Filipenses, da carta aos Filipenses. Aleluia. Tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama, de ter algum louvor, é nisso que ele está pensando. Sabe por quê? Porque a mente dele é o lugar onde o Espírito de Deus pode passear livremente. Aleluia. Será que a sua mente, o Senhor pode andar agora aí na sua mente? Será que você que está nos assistindo ou que irá nos assistir no futuro, será que o Senhor pode andar na sua mente? Aleluia. Será que Ele pode estar presente nos seus pensamentos? Porque a palavra de Deus diz que os psiqueis, eles são sensuais. A mente dele vê as coisas e ele começa a pensar nas coisas sensuais.
Os desejos dele são outros. Será que o Senhor pode passear na sua mente? Aleluia, porque na mente daquele que é espiritual, ele pensa em tudo que é honesto, tudo que é bom, perfeito, agradável, de boa fama. Aleluia, nisso que ele pensa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, o tempo acaba. Nós não podemos ir muito longe. Mas eu quero falar mais uma coisinha rapidamente. Uma grande diferença entre o crente psique e o crente pneumático. Aleluia, o crente pneumático. O crente psique, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, nós falamos. Ora, o homem natural não entende as coisas do Espírito. Ele sai correndo atrás da bênção. Amém? Mas o crente pneumático está no Salmo 23. Salmo 23, verso 6. Ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. A palavra no hebraico, irmãos, aqui de seguir, porque seguir é aquele negócio que está seguindo, né? A pessoa. Mas no hebraico, essa palavra aqui, ele me caçará. É caçar. Então, olha só, ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me caçará. Aleluia, o crente psique, irmão, o crente pneumático, irmão. Aleluia, o Senhor manda a bênção na casa dele, para a glória do nome do Senhor. Aleluia, às vezes ele está esperando, mas a porta se abre. O Senhor manda. Aleluia, as coisas acontecem ao crente pneumático espiritual. O Senhor é quem abençoa, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós temos visto igrejas cheias de crentes psiqueiros. Cheios, porque eles estão correndo atrás de bênçãos, porque eles são fáceis de serem enganados. É só oferecer um pouquinho que eles caem, só oferecer um pouquinho eles estão lá. Mas o crente espiritual vai dizer: eu não estou preocupado com isso. Aleluia, eu quero buscar o Senhor, eu quero conhecer as profundezas, aleluia, das coisas sagradas do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que o Senhor, aleluia, a benignidade e a bondade vai correndo atrás do crente espiritual. Aleluia, as portas se abrem. Vai passar luta? Vai. Mas quando ele passa pela luta, sabe o que ele diz? Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Glória. Se faltar, não tem problema, porque eu sei passar bem e sei passar necessidade, mas o crente psique não. O crente psique, ele só sabe viver bem. Se ele passar alguma necessidade, ele começa a interrogar Jesus. Ele começa a perguntar se existe Deus. Ele começa a achar que não existe o Senhor. Quando chega a enfermidade para ele, ele diz: eu sabia. Está vendo? Isso acontece comigo. Olha, é só comigo. É só assim. O crente psique só vive reclamando, olhando para as coisas de maneira equivocada. O crente espiritual, ele diz: o Senhor pode me curar. Ele pode, mas se ele não me curar, não tem problema. Eu entro na fornalha e dou glórias a Deus. E quando ele entra, o Senhor entra com ele e passeia no meio da fornalha para a glória do nome do Senhor. Ele começa a ver no meio da enfermidade, ele começa a ver Deus. Ele começa a ver Deus abrindo portas. Ele começa a ver Deus mandando suprimento. Ele começa a ver Deus. Mas o crente psique, ele não consegue ver as coisas espirituais. Ele não consegue ver o bem. Ele não consegue ver que é Deus quem tem cuidado, que tem alimentado, que tem abençoado, que o Senhor tem na hora certa, a pessoa certa, as coisas certas, para a glória do nome do Senhor Jesus. Se achou? Já entendeu se você é psique? Ou se você é pneumático? Você já entendeu? Aleluia, o que é que tem dominado a sua vida, o que é que tem direcionado o seu coração, o que é que tem guardado a sua alma? Aleluia, porque o crente, irmãos, que ele é natural, aleluia, a alma dele é carregada de problema.
O homem natural, a alma dele é carregada de problemas. Eu separei aqui, mas não estou achando. O psique, irmãos, ele carrega problemas que nem é dele. Ele começa a se preocupar com problemas que não aconteceram. Ele já começa a achar, porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Ele é tão psique que ele fica demasiadamente preocupado com as coisas que não aconteceram ainda, com as coisas que nunca vão acontecer, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. O crente psique, ele vive depressivo, carregado, ele vive mal, ele vive passando lamentos que não precisava. O crente espiritual, ele diz: eu ponho nas mãos do Senhor. Aleluia. O crente psique, ele diz assim: eu vou pôr também. Toma, Jesus. E Jesus puxando e agarrando do outro lado. Glória a Deus. Jesus dizendo: eu quero resolver o seu problema, e você fica aí agarrado com esse problema. Tu és fiel, Jesus. Aleluia. Porque o crente psique, ele acha que é ele que vai resolver, que é a preocupação dele que vai resolver, e nunca pode acrescentar um cabelo. A Bíblia diz: não pode acrescentar um cabelo na cabeça. Na verdade, ele perde tudo. O psique, ele se preocupa, a alma dele é cheia de mágoa, é cheia de rancor. A alma do psique, irmão, ele é cheio de rancor, de mágoa, de tristeza. Ele fica esperando um dia poder dizer para aquela pessoa: olha, você fez isso. A alma do espiritual, aleluia, ele diz: Senhor, tira isso. Aleluia. O que o Senhor fizer está bom, em nome do Senhor Jesus. Glória a Glória a Deus. Deus. Se eu perder, não tem problema. Porque o psique, irmãos, ele não quer perder. Olha aqui para mim, porque eu sei que Deus está falando com você. O psique não quer perder. Ele fica indignado, irado, quando as coisas não estão indo bem. Quando ele está perdendo, ele fica indignado, irado. O espiritual, o pneumático, diz: Senhor, tu sabes todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 7, ele diz: olha, psique, lança sobre mim toda a vossa ansiedade, aleluia, porque eu cuido de vós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és fiel. E pensar que nós fomos tudo psique, e pensar que nós fomos psique um dia, que ficavam guardando ódio, raiva, rancor, tristeza, mágoa, aleluia, mas hoje somos pneumáticos e estamos aqui dando glórias a Deus e dizendo: Ele é o Senhor da minha vida. Glória a Jesus. Aleluia. E sabendo que um dia nós éramos psiques que ficávamos preocupados se ia ter ou não ia ter o que comer. Aleluia, como pneumático, nós estamos dizendo: o Senhor vai dar comida aos pássaros e os lírios dos vales se vestem, muito mais os céus. Aleluia. Aleluia, o pneumático fica pensando o que vai ser da minha vida daqui a 5 anos, o que vai ser da vida dos meus filhos, o que vai ser da vida da minha esposa, do meu esposo, da minha neta, do meu neto, do meu sobrinho, da minha irmã, o que vai ser? Aleluia, o espiritual diz: Senhor, tudo está nas tuas mãos, o que o Senhor fizer, eu aceito. Aleluia, se for, vai. Aleluia, mas vai com a experiência que o Senhor me deu, vai sabendo que o Senhor que cuida. Se ficar, vai ficar dando glórias a Deus, porque eu nasci para adorar a Deus. Glória a Deus. Eu não nasci para viver, aleluia, chorando pelos cantos e dizendo: sou crente. Eu nasci para adorar, eu nasci para adorar, eu nasci para adorar, eu nasci para adorar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Senhor, aleluia. O crente psique ele fica achando ruim. Aleluia. Quando as coisas não saem do seu controle. Aleluia. E deixa eu lhe dizer uma coisa que você precisa entender. O pneumático, irmão, não tem nada debaixo do controle dele. Porque ele anda pela fé. Glória a Deus. Porque se fosse alguma coisa que ele visse, então não seria fé. Se fosse alguma coisa dos olhos, não seria fé. Mas o pneumático, ele diz: eu sei. Aleluia, ele vai abrir a porta. Não tem, mas ele vai abrir. Não tem um aluguel, mas ele vai prover. Aleluia, ele vai fazer. Ele não fica deitado esperando as coisas acontecerem. Não, ele sai para o trabalho, ele vai buscar. Mas ele sabe que quem dá é o Espírito de Deus. É o Senhor que mostra onde está o alimento para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, não troque o que Deus te deu. Não troque, aleluia, pelos prazeres deste mundo, pela sensualidade deste mundo, pela avareza deste mundo. Aleluia. Tenha prazer em falar com Deus. Glória a Deus. Um grande privilégio que só tem os espirituais. Você sabia disso? Você sabia disso? Aleluia, porque o psique ele fica achando que não tem ninguém do outro lado. Ele fica achando que não tem ninguém do outro lado da linha. Mas o espiritual não, ele sabe. Glória a que Deus. ele está lá. Aleluia. Aí ele canta assim: Não cabe mais em mim quando o céu está de bronze. Aleluia. Quando o vento está revolto, o mar não desce a acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os meus planos compreender. Aleluia. Mas prefiro confiar sem entender. Glória a Deus. Aleluia. porque o espiritual ele prefere confiar no Senhor, ainda que muitas vezes ele não entenda. O psique não, ele quer entender porque ele quer. Por que isso não está dando certo? Por que a porta não se abre? Por que isso? E Deus está dizendo: é porque eu prefiro viver com você, aleluia, do que perder a sua vida para o mundo. Porque a alma do psique ela é facilmente atraída. Porque a alma do psique é facilmente atraída, encantada pelos desejos desse mundo. Aleluia, e Deus diz: mas eu tenho algo para ti. Eu estou trabalhando para ti. Estou fazendo algo para ti. Glorifica o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Irmãos, eu queria ir mais à frente, mas o tempo não nos permite. Eu quero ser fiel ao nosso tempo. Eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus Cristo, e a você que está nos assistindo, em nome do Senhor. Se você está vivendo um momento psique na sua vida, onde você começa a duvidar das coisas de Deus, ou achar difíceis as coisas que estão passando, aleluia, eu lhe convido a buscar o Espírito de Deus, Aleluia. a ter prazer na oração. Olha aqui para mim, os irmãos, tenha prazer na oração. Tem gente que nunca ora, irmãos, se ajoelha quando vem da igreja, mas nunca tem o seu momento de oração. Eu falo para esses dois aqui: ore. Papai já ensinou, agora é com vocês. Passe um momento com Deus, converse com Ele. Porque senão você vai ser um crente psique a sua vida toda. Está ouvindo? Está ouvindo? E o psique é muito difícil subir. Porque ele é atraído pelas coisas da vida. Ele fica pesado. Não, o pastor está falando para mim. É para você mesmo. Era para quem? Eu ia pregar aqui nos bancos?
quero para você. Glória a Deus. Eu quero você no céu, junto comigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero que você entenda, jovens. Olha aqui para mim, jovens. Olha aqui, jovens. Você. Eu. Se você não orar, se você não passar conversando com o seu Deus, você nunca vai ter um espírito. Ouviram? Os jovens ouviram? Sim. Se você não tiver um tempinho com ele, vocês nunca vão ver. Vocês vão ver os outros chorando, os outros falando em línguas, os outros vivendo o mundo espiritual. Você nunca vai ter uma experiência com Deus. Você vai viver do alimento dos outros. Olha que testemunho lindo, olha que testemunho lindo, olha que testemunho lindo. O inimigo está com o prato cheio oferecendo para os nossos jovens, oferecendo para os nossos irmãos que não estarem aqui no culto. Oferece uma hora de trabalho. São $12. E a pessoa, ao invés de estar na presença do Senhor, opta por aquilo. Não, uma vez ou outra que acontece, não. É a opção de querer. Opte por estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Porque a sua vida é mais preciosa em nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém.